creio que no Brasil, reforma política é como técnico de futebol. Tem ideia para tudo. Você vai participar de um jogo da seleção, e aí todo mundo se arvora de técnico e diz que fulano ou ciclano, jogador tal ou qual, deveria ter participado da seleção e não participou. Por isso que o Brasil tomou de 7-0. Houve gente que disse que aquela seleção que tomou de goleada da Alemanha poderia ter ganho se os jogadores tivessem sido outros, ou pelo menos uma boa parte deles. Assim é a escalação da reforma política, qual o melhor modelo, qual o padrão a ser escolhido para melhorar o nosso sistema. E eu acho que não é preciso ir muito longe, senhor presidente. A própria legislação brasileira já tem uma ideia, que se for aplicada, ela vai resolver o problema do financiamento de campanha política no Brasil. É só verificarmos a lei dos partidos políticos, que é de 95, e que vigora até hoje, que criou no seu bojo o fundo partidário, que é chamado Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. Fundo partidário, todo mundo conhece. No seu artigo 38, esta lei prevê a doação de pessoas físicas ou jurídicas, e essas doações devem ocorrer na forma de depósitos junto ao fundo partidário. Acontece que, na prática, isso nunca ocorre. Por quê? Porque no seu artigo 39, no artigo 39 desta mesma lei, os partidos políticos também têm a atribuição de receberem recursos de pessoas físicas e jurídicas. Então, há uma prática preferencial de empresários em depositarem os seus recursos, as suas doações, em favor de partidos políticos ou em favor de candidatos diretamente, ao invés de depositarem ou de fazer essas doações no fundo partidário, que é permitido pela própria lei, essa doação. Ora, como nós resolveríamos esse problema? Proibindo que partidos políticos ou candidatos individuais recebessem doações de pessoas jurídicas, permitindo apenas de pessoas físicas, e que houvesse um estímulo fiscal, tal como acontece em relação às empresas de comunicação, que recebem desconto no imposto de renda, para que os candidatos e os partidos façam a sua propaganda política. O mesmo ocorrendo na hipótese de uma empresa resolver investir na democracia, depositando no fundo partidário, e esse fundo partidário, que é administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, este tribunal teria a incumbência de fazer a distribuição equitativa proporcional de acordo com o tamanho do partido. Isto é, não havia um conluio, não havia um entendimento direto ou indireto do político ou do partido político com o empresário. Mas o empresário, que tantas vezes, de todos os ramos, reclamam da carga tributária, que resolvessem fazer a sua contribuição voluntária
ao fundo partidário, eles teriam, em parte, o peso dos impostos descontado no imposto de renda, ou na contribuição sobre o lucro líquido, ou no IPI, no Imposto sobre Produtos Industrializados, de acordo com a legislação que fosse fixada para tanto. Agora, a forma como hoje acontece, senhor presidente, claro que as empresas querem uma aproximação com os políticos. Claro que esse conluio, que essa aproximação elas consideram importante para a resolução dos seus problemas de projetos junto ao governo federal, junto ao governo estadual e também junto aos governos municipais. Eu acho, senhor presidente, se nós modificássemos a lei dos partidos políticos, estabelecendo a proibição de doação de pessoas físicas ou de empresas a partidos políticos ou a candidatos, seria um bom começo, um grande avanço para evitarmos esses atos de corrupção que ocorrem nacionalmente de 2 em 2 anos após as eleições no nosso país. Estaríamos evitando escândalos e mais escândalos como este da Petrobras, que está abalando as estruturas políticas e a própria Petrobras, que é uma Petrobras, uma empresa organizada que está vivendo uma crise, sendo obrigada a vender ativos importantes para vencer as suas dificuldades na continuidade dos seus investimentos. Por isso, senhor presidente, eu sou favorável ao financiamento público de campanha, porque isso que eu estou falando é financiamento público de campanha. Na medida em que uma pessoa jurídica, para contribuir para o fundo partidário, recebe um incentivo fiscal, o governo renuncia a uma tributação em benefício da democracia. Porque se alguém pensa que a democracia é barata, não é barata. A democracia, para ser bem praticada, ela é cara. E mais cara ainda, quando o dinheiro público escorrega pelo ralo da corrupção, como acontece, infelizmente, quase todos os anos em nosso país. Por esta razão, senhor presidente, eu voto favorável ao financiamento público da forma em que estou dizendo aqui. E, para tanto, quando a reforma política que vem lá da Câmara dos Deputados passar aqui pelo Senado, eu vou defender esse projeto que vou apresentar. Isto é, uma emenda à lei dos partidos políticos, proibindo o financiamento privado diretamente para os partidos ou para os candidatos, senador e permitindo Valadares, que essa doação seja feita diretamente ao fundo partidário, que será administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral e distribuído de forma equitativa, proporcional, de acordo com o tamanho do partido. Aí sim, não haverá vinculação direta de empresa com o partido político ou com o candidato, ressalvando, portanto, essa questão do conluio, que todos nós falamos todos os anos, quando nós pretendemos mudar a nossa legislação. senador com Valadares. referência... Senadora, com muito prazer. Senador, quero, enfim, me associar à importante reflexão que Vossa Excelência faz nesta tarde, quando se discute um tema tão importante para a vida democrática do nosso país, que é o tema da reforma política. E quero aqui dizer da minha concordância com Vossa Excelência. E eu me incluo entre aqueles e aquelas, senador Valadares, que defende a tese de que qualquer reforma política que for feita, que não põe o dedo no chamado modelo de financiamento hoje existente, a meu ver, é uma reforma política para inglês ver. Por quê? Porque está mais do que evidente
né, a necessidade de se abolir o financiamento empresarial a campanhas e partidos políticos. A história está repleta de exemplos no passado e no presente do quanto o financiamento empresarial a partidos e a campanhas políticas deforma o processo político eleitoral em curso. Deforma, primeiro, porque é exatamente o financiamento privado que, via de regra, alimenta o poder econômico, a sua influência e, portanto, né, provoca a desigualdade na disputa político-eleitoral. Então, eu quero, portanto, senador Valadares, dizer da esperança que a gente tem de que, de fato, né, de todo esse debate e os debates que virão, né, possa sair exatamente do Congresso Nacional mudanças no nosso sistema político-eleitoral que dialogue com as ruas, que dialogue com a realidade brasileira, que dialogue, por exemplo, com um movimento de grande respeitabilidade, que é o movimento da Coalizão Democrática, movimento que tem lá a CNBB, que tem lá a OAB, que tem a UNE, mas que tem uma rede de mais de 200 instituições da sociedade civil em todo o país. E esse movimento da Coalizão Democrática chama exatamente a atenção, né, para a descrença hoje nas instituições representativas, chama a atenção exatamente, né, para o modelo de financiamento das campanhas existentes, que, repito, que causa todas essas distorções. E, portanto, o movimento da Coalizão Democrática defende, sim, né, o fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Quero concluir, inclusive, pedindo a Vossa Excelência para aproveitar essa parte para divulgar, né, mais uma agenda, né, de atividades que a Coalizão Democrática está realizando nesse exato momento, quando agora, a partir do dia 20 a 29 de março, vai ser exatamente realizada em todo o país a Semana pela Mobilização em torno da reforma política democrática, que consiste principalmente nessa semana, intensificar os debates pelo país afora, e consiste principalmente nessa semana, de 20 a 29, intensificar também a coleta de assinaturas, uma vez que o objetivo é exatamente colher 1,5 milhão de assinaturas para que possa exatamente ser apresentado, né, o projeto nesta casa. Por fim, né, chamar a atenção que toda essa mobilização social, toda essa mobilização da sociedade, ela é muito importante. E é importante que ela cresça, é importante que a sociedade esteja atenta, porque nós também temos que estar vigilantes. Porque, de repente, nós não podemos deixar que do Congresso Nacional saia mudanças no chamado sistema político eleitoral, que, ao invés de representar um avanço, possam significar exatamente o que? Um retrocesso. E aqui eu dou nome, com todo respeito, mas acho que a aprovação da chamada PEC, da proposta de emenda à Constituição, a 352, que está em discussão lá na Câmara, proposta essa que, no fundo, tem como objetivo constitucionalizar o financiamento privado, financiamento empresarial a partidos e a campanhas eleitorais. Penso que, se essa proposta prosperar, se essa proposta de emenda à Constituição prosperar, repito, infelizmente, nós não vamos ter, não é avanço nenhum, muito pelo contrário, nós teremos um retrocesso do ponto de vista do nosso sistema político eleitoral e da nossa democracia. Eu agradeço a Vossa Excelência, senadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, professora emérita daquele estado, que efetivamente deu uma contribuição enorme
e eu peço licença para incluir as suas palavras, que de qualquer maneira vão ser incluídas no meu discurso, mas nas publicações que farei sobre reforma política. E Vossa Excelência tem razão. As entidades como a OAB, a CNBB e tantas outras prestaram um benefício enorme à melhoria dos costumes políticos em nosso país, a começar com a aprovação da Lei da Compra do Voto, ou a Lei de Captação de Sufrágio, que passou aqui nesse Senado e que eu fui um dos lutadores pela aprovação dessa matéria, e também a Lei da Ficha Limpa, que se tornou realidade graças a essa pressão da sociedade, dessas entidades que trabalham diuturnamente para um Brasil novo. E Vossa Excelência, ao anunciar a efetivação de atos deste movimento democrático em favor da reforma política, anuncia também que nós temos parceiros lá fora, pessoas bem intencionadas que trabalham pensando no melhor para o nosso país e cujas propostas anteriormente já foram objeto de apreciação por esta casa e que foram aprovadas, beneficiando a nossa democracia. E eu acho que agora falta. Se nós tocarmos neste verdadeiro tumor da nossa democracia, que se chama financiamento, se nós levarmos a sério essa questão e colocarmos um basta ao financiamento privado, diretamente aos partidos, aos candidatos, já avançaremos, sem dúvida alguma, para uma proposta séria, visando dar equidade e transparência às eleições. Igualdade entre os candidatos pobres e ricos, para que não haja distinção, seja na televisão, seja nos comícios, nas praças públicas ou na propaganda em geral, entre o candidato bem aquinhoado ou mal aquinhoado de recursos financeiros. Este é o sonho que todos nós buscamos, nós que temos um ideal de transformarmos o Brasil num país realmente democrático. Está a caminho disso, mas é preciso que a reforma política atenda ao anseio da sociedade. As manifestações não falam muito de reforma política, mas o subconsciente da população, o inconsciente coletivo da população, sabe que alguma coisa de sério tem que acontecer nesta casa para a melhoria e a honradez das nossas eleições. Então, o financiamento privado tem que acabar. Mas a nossa legislação, que aqui falei, que é de 1995, que até hoje persiste, subsiste e está em vigência, ela atendeu a duas situações. Uma, de forma idealística, que os empresários podiam depositar o dinheiro no fundo partidário, ou depositar junto aos partidos políticos. Os empresários preferiram, ao invés de depositarem dinheiro no fundo partidário, porque o fundo partidário é constituído de quase 100% de multas e de dinheiro público, do orçamento, eles preferiram depositar dinheiro nos partidos políticos, porque buscavam benefícios. E esse conluio, sem dúvida alguma, que foi altamente prejudicial ao Congresso Nacional, aos políticos de modo geral. Nós estamos em baixa. A democracia no Brasil está praticamente desmoralizada. Temos que fazer alguma coisa, é isso que o inconsciente coletivo reclama de nós. As multidões não falam, façam reforma política, não falam. As multidões falam em acabar com a corrupção, e o caminho está aí, que nós estamos apontando. Ao invés de uma legislação dúbia, permissiva, do financiamento privado, que ela seja taxativa, proíba que haja um financiamento unicamente público, mas da forma que eu estou falando. Onde as empresas privadas que querem contribuir para a democracia de forma séria, honesta e construtiva, e não atrás de benefícios ou de lucros, aquelas que querem contribuir, contribuam. Vão lá no Tribunal Superior Eleitoral e depositem a sua contribuição, a sua doação para fortalecer a nossa democracia.
Concedo a palavra ao nobre senador Capiberibe, líder do nosso partido, o PSB. Senador Valadares, eu gostaria de me congratular com Vossa Excelência, porque sei que Vossa Excelência é um pensador, um formulador, que Vossa Excelência busca soluções para os dramas que nós estamos vivendo, para corrigir essa degringolada das regras da política que levaram à crise que nós estamos vivendo. Pelo que eu entendi, Vossa Excelência separa em dois tipos de financiamento. O privado, o empresarial, que vai para o TSE. É isso, né? Na verdade, com a renúncia fiscal, passa a ser um financiamento público. Exatamente, mas a empresa deposita... Sem nenhuma interveniência dos partidos políticos, nem dos candidatos, deposita a empresa lá no fundo partidário que é administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aí o Tribunal Superior Eleitoral distribui entre os partidos, não é? De acordo com o tamanho do partido. Exatamente. Agora, as pessoas físicas... Também podem contribuir. Podem contribuir, mas podem contribuir tanto para o fundo partidário, como para os partidos políticos. Aí a pessoa física não tem proibição. Não tem... Não... Segundo a minha proposta. Mas com limite, não é? Naturalmente que o limite já está previsto em lei. Veja, eu acho que Vossa Excelência está dando abrindo uma porta de saída para evitar o que está acontecendo hoje. Que a Operação Lava Jato levou para a cadeia os maiores doadores de campanha do fundo partidário. Exatamente. Porque esses empresários, os magnatas da construção civil que estão presos, uma das acusações é de doação acertada e depositada no fundo partidário. Pelo que eu entendi do pedido de investigação e também das investigações lá do Ministério Público, que eu vi um procurador da República falando exatamente isso, que o fundo partidário virou um instrumento de lavagem de dinheiro da corrupção. É isso mesmo, não é? Aí, neste caso, não é fundo partidário, aí é doação de empresa, de acordo com o artigo 39 da lei, diretamente aos partidos políticos. Pois então, mas... já este artigo 39 tem que ser excluído da lei 9.096, de 2005. Mas essas doações de campanha vão para a conta do partido... Não... Exatamente, vão para a conta do partido. Como também o dinheiro do fundo partidário pode ir para a conta do partido. Da conta nacional, e dali distribuir para os estados. Isso, né? Isso. Esse dinheiro de origem suja, de origem da corrupção, não é, terminava sendo legalizado através da conta partidária. Esse aqui é a acusação que pesa. Segundo a acusação do Ministério Público. É preciso que a sociedade compreenda que exatamente o problema é político ali, das regras políticas soltas que permitiram uma situação como essa. E é como disse a Vossa Excelência, a lei ela foi feita deixando esta margem para que houvesse essa preferência de escolha. O empresário ficou com duas alternativas, ou depositar o dinheiro no fundo partidário, fazendo a sua doação legal, ou depositando no partido. Ora, se depositasse no fundo partidário, a empresa não tem nenhum contato com o partido. Ao contrário, tendo contato com o partido, o fundo partidário, então, ficou prejudicado. Por isso que a arrecadação do fundo partidário é infinitamente menor do que o financiamento privado. Olha, pelas ideias e pelas propostas e sugestões, a gente sabe que nós temos condições de formular uma lei que corrija, não é, esse passivo que nós temos aí. Temos condição. Agora, a pergunta é o seguinte: há vontade política aqui no Senado e na Câmara para fazer isso? Eu ainda acho que a gente sofre de autismo aqui, né? Porque eu confesso que eu estou muito preocupado com o rumo que o país está tomando. E a gente vem com uma agenda atabalhoada aqui para o plenário, uma agenda de reforma política
que daqui a pouco a gente vai votar uma lei e talvez lá na frente a gente vai ter que desvotar, não é? Porque se a gente vota a desincompatibilização dos cargos do Executivo para poder concorrer a uma eleição... É porque já está admitindo a reeleição, né? E amanhã a gente acaba com a reeleição. Olha, o cidadão que está nos ouvindo e na hora que perceber que nós estamos fazendo bobagem aqui, não é? Eu acho que eles vão terminar vindo para a nossa porta e cobrar seriamente, porque é verdade, senador, Vossa Excelência falou de uma questão. A manifestação de domingo, ela foi uma manifestação contra a corrupção, de acordo com a pesquisa do Datafolha, não é? Não, o povo ainda não fez esse link entre a corrupção e a reforma política. E a reforma política. Como é que você corrige? É pela reforma política. Então, é claro que nós temos que debater aqui exaustivamente a reforma política, e isso tem que ser debatido no conjunto da sociedade, porque as próximas manifestações pode ser pedindo o fim da reeleição, pode ser pedindo o fim das coligações. Eu vi alguns cartazes, né, já pedindo o fim da reeleição, tinha lá. O financiamento privado? Financiamento empresarial para acabar com isso, não é? Eu espero que isso termine acontecendo. Mas a ideia é interessante, vamos debatê-la, apresente a proposta que nós vamos, além de debater, vamos